Diogo, queria agradecer aqui a oportunidade da Justiça Eleitoral estar presente. Quem era para estar aqui era o doutor Mário Deviane Ferraz, que é o presidente da nossa corte agora, mas ele teve um convite, né, para uma observação eleitoral e acabou não podendo estar presente. Espero que eu possa suprir a ausência dele à altura. E é um prazer pessoal estar aqui, o seu convite, e na presença de tantos especialistas, né? Eu não me considero um especialista, eu me considero um profissional da área eleitoral, um profissional que gostou, passei como juiz de direito no TRE aqui em São Paulo de 2005 a 2009, e agora estou voltando na classe desembargadora. Ainda sou suplente, atuo pontualmente, mas devo assumir no final do ano. Muito bem, depois de tantas colocações, né, a partir de tantas pesquisas, pouca coisa resta a dizer. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão. Ao invés de tratar de questões muito pontuais, que eu acho que já foram todas elas exploradas com muita proficiência, eu vou aqui propor uma divagação. A organização social, ela não é natural. Então, vou trazer aqui. Nicolau Maquiavel, na leitura da professora Maria Teresa Sadek, ele diz justamente isso, que a organização social ela não é natural, ela precisa ser imposta. Eu acho que a história da humanidade mostrou isso para a gente, né? E isso se concretiza através do poder de polícia. E poder de polícia é algo muito amplo, vai desde a criação da norma, da estrutura normativa, até a imposição da norma, no caso concreto. E hoje nós vivemos uma realidade em que existe muita crítica à atividade política, muita crítica, e muitas generalizações que são cruéis, porque acabam atingindo pessoas que participam da atividade política, que têm preparo, que têm comprometimento político, que têm comprometimento com o interesse público e que acabam sendo atingidos por essa generalização. E esse preconceito ele precisa ser bem compreendido, porque, volto a Maquiavel, na leitura da professora Maria Teresa Sadek, pode ser que a política não leve ninguém aos céus, mas a ausência da política leva ao caos social. Nós temos exemplos recentes e próximos disso. Então, vejam bem, eu acho que nós discutimos hoje aqui, ou pelo menos eu vi uma discussão muito grande, sobre as causas, né, do problema da contenção social na esfera eleitoral. A contenção social ela pode ser feita de duas formas: a contenção formal e a contenção informal. O que a gente tem visto, e eu assim, procuro sempre observar quando eu leio alguma coisa a respeito, é que a contenção mais efetiva é a contenção formal e informal. A contenção formal ela deveria ser, na realidade, uma complementação né? E eu trago aqui algo que eu li no livro do Norberto Bobbio, chamado Positivismo Jurídico. Acho que muitos aqui devem conhecer. Às tantas, ele está lá, se eu não me engano, falando do século XIX, e referindo todas aquelas discussões sobre a necessidade ou não da codificação das leis. E aí ele cita Savigny, um alemão, um jurista alemão, que deu uma opinião a esse respeito a partir da realidade alemã da época. E ele disse o seguinte, Savigny, ele falou, olha, eu reconheço a existência de 3 tipos de sociedade: a sociedade em formação, a sociedade madura e a sociedade que apresenta problemas de consciência social, de valores necessários à vida social. Será que essa codificação ela é necessária nesses 3 tipos de sociedade? Aí ele responde, né? Ele fala, olha, na sociedade em formação, nós não temos ainda uma estrutura política adequada a uma atividade legislativa eficaz. Na sociedade madura, nós não precisamos muito da atividade legislativa, porque a atividade legislativa, a organização social ela é implementada em grande parte pela contenção informal.
E na outra sociedade, aquela que apresenta problemas de consciência social e política, ele criticava o uso exagerado da atividade legislativa. Por quê? Porque ele dizia, quem é que vai fazer as leis? São os integrantes dessa sociedade que apresenta disfuncionalidades. E a legislação vai apresentar essas mesmas disfuncionalidades. E lógico que nos países ocidentais a contenção informal através da atividade legislativa, né, foi predominante e que ocorre aqui no nosso país. E eu acho que o que se discute hoje é justamente isso, né? Existe hoje um distanciamento que me parece relativamente grande da sociedade civil com a atividade política. E outro dia eu vi um artigo, se não me engano, no Estadão, procurando mostrar, acho que era um cientista político, procurando mostrar a diferença de duas expressões que são muito utilizadas hoje: estrutura política da sociedade e conjuntura política. Enquanto a estrutura política ela não for compatível com a conjuntura política, que é a movimentação da sociedade, nós não teremos uma equação razoável na contenção social. Porque a sociedade vai falar uma linguagem, enquanto que a atividade política formal vai falar outra linguagem. E eu acho que aí nós caímos numa conceituação de democracia, analisando a questão sob essa ótica, porque eu acho que daqueles três tipos de sociedade a que Savigny se referia, pelos fatos recentes, eu acho que nós estamos enquadrados no terceiro tipo, né? No terceiro tipo. Então, aí nós caímos numa conceituação de democracia, ou pelo menos numa orientação de como deve ser a democracia, que a ciência política coloca, eu acho que com muita propriedade. A democracia ela tem duas perspectivas, uma formal, política, e outra social. A nossa democracia formal, ela vem caminhando com avanços e retrocessos, com estudos tão profundos, com o auxílio da academia, que traz tantos subsídios. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: será que a nossa população, o nosso corpo eleitoral não está merecendo uma atenção maior? Porque ficou claro hoje aqui que existem 1000 instrumentos de controle das informações. E nós vivemos num momento em que a informação ela é crucial na nossa vida. Aquela informação que já caminhou a 35 km/h, que era a velocidade de um cavalo que levava a notícia de uma cidade para outra, hoje é instantânea. As redes sociais, a internet. Eu imagino a cifra desconhecida das infrações durante uma disputa eleitoral. É quase impossível. Então, eu acho que só existe um jeito, né, de nós procurarmos reverter. E eu acho que todos os exemplos que foram dados aqui de maior liberdade, porque num país como o nosso, eu acho que a consciência de quase todos é que nós, de alguma forma, precisamos de limites, justamente porque nós enfrentamos em todos os segmentos sociais problemas de consciência social e política. E aqui não é uma questão de cultura, é uma questão de compreensão da vida em sociedade e dos valores necessários né, à vida em sociedade. Então, eu acho que nós estamos precisando justamente disso, de voltar a atenção para o eleitor, porque ele está sendo massificado com informações que dificilmente são controladas sob o aspecto ético, sob o aspecto moral, e é preciso que, então, a democracia seja cuidada não só no seu aspecto político de estruturação, porque a Justiça Eleitoral faz uma boa parte de estruturação administrativa, não é verdade? Vem o Congresso Nacional numa constante queda de braço com o poder normativo do TSE, vem promovendo alterações benéficas, outras consideradas não, mas em avanços, retrocessos, e nós temos aí essas duas forças
E é lógico que o TSE não tem competência legislativa, mas quando ele exerce a sua competência de explicitação da legislação eleitoral, ele complementa a atividade legislativa e fica com esse viés de atividade legislativa, e ele tem essa missão também de fiscalização. Então, nós temos uma estrutura administrativa, mas para que essa estrutura não fique sobrecarregada, e eu acho que é isso que está acontecendo, né? As estruturas formais de contenção social, não só na esfera eleitoral, mas em todas, estão sobrecarregadas por falta de um melhor preparo da nossa população. Não existe sistema eleitoral ou sistema, por exemplo, penal, que funcione a partir da bola de cristal. A justiça eleitoral não tem como saber tudo o que está acontecendo. Os sistemas de investigação penal não têm como saber tudo o que está acontecendo. Os sistemas formais, eles só funcionam quando eles têm a confiança e o respeito da população, porque aí existe uma interação. E parece que isso está, no nosso caso aqui, a sociedade civil está distante dos meios formais, até para fornecer informações, para dar notícias de distorções, noticiar irregularidades. Não existe essa relação de confiança. Hoje, nós passamos aqui no Brasil por uma realidade de combate à corrupção que eu acho que é um momento muito interessante, porque esse combate à corrupção ele não é só produto de uma atividade judicial ou ministerial, ele é produto de um sistema de investigações que veio sendo maturado ao longo do tempo, sendo que o produto final dessas investigações, com conexões internacionais, uma via de duas mãos, me parece que hoje o Brasil é respeitado internacionalmente, porque ele não só pede informações, mas como ele fornece informações sobre que possibilitam o combate à corrupção. Me parece que, como isso tem sido divulgado maciçamente pela imprensa, me parece que a população acordou um pouco no sentido de revitalizar essa confiança nas instituições. É evidente que nós precisamos tomar cuidado e esclarecer bem a população sobre o que efetivamente está ocorrendo, para que ninguém se aproprie do sucesso dessas investigações e que todos saibam que isso é um sistema muito amplo de investigações, inclusive com conexões internacionais. Sem esse sistema, e não se tira o mérito do Ministério Público nem do Poder Judiciário, pelo contrário, se não fossem profissionais preparados para receber essa carga de informações, nada aconteceria. Mas é preciso que todos saibam que isso é um controle muito, um sistema muito grande, um comprometimento muito grande do país, inclusive perante as nações estrangeiras. E eu acho que é um momento que nós poderíamos ter de desenvolver ações, desenvolver esclarecimentos para a população dos benefícios dessa relação de confiança. Eu acho que o corpo eleitoral precisaria ser trabalhado, aproveitar esse momento. Eu lembro que eu fui convidado para participar de um evento no interior e tinha lá uma ação da OAB local justamente nesse sentido, né? Propondo à população que informasse, denunciasse as irregularidades, porque elas estavam sendo investigadas e estavam sendo punidas, e isso estava funcionando, buscando uma parceria com a população. Eu acho que nós buscarmos isso só através da legislação não vai levar a lugar nenhum. Agora, de outro lado, e aí é isso que eu também gostaria de colocar, nós temos aí a necessidade. Então, a democracia ela precisaria ter esse equilíbrio, uma boa estrutura política e uma boa estrutura social. Mas nós não podemos perder de vista a nossa realidade social, que é uma realidade assimétrica no que tange à consciência social e política. E dentro dessa realidade assimétrica, nós precisamos encontrar meios de equilibrar a necessidade de fiscalização, que seria, por exemplo, o controle também das informações, e a necessidade de liberdade e soberania da vontade popular, da população ser bem informada, de estar informada a respeito de tudo, e todos terem oportunidade. Então, é muito difícil nós imaginarmos, e hoje ficou bem claro isso. Será que, na nossa realidade,
liberar a informação resolveria? Ou será que a nossa sociedade está preparada para uma liberdade total de informações, como nós estaríamos em outros países que foram citados como exemplo aqui? Será que nós não precisaríamos preparar um pouco melhor o nosso corpo social? Será que nós não podemos prescindir de um controle, de uma fiscalização, de uma estruturação legislativa? Eu não estou aqui propondo soluções, eu só estou propondo aqui meditações, né, fazendo assim algo, olhando de cima o sistema, né? Por que esse sistema não funciona? Quais são as causas disso? Quais são as realidades, as circunstâncias que nós temos que estão colocando esses entraves? Então, eu até concordo que as liberdades no pleito eleitoral, elas são valiosíssimas, sem dúvida nenhuma, a população precisa ser informada. Mas hoje nós temos informações, será que com controle adequado? Temos instrumentos para levar eleitores a votar sem saber direito por que estão votando, né? Já temos aí esse desenvolvimento todo. Será que esse é o momento de abdicarmos de controle? Então, eu penso muito nisso. Eu, quando exerço a jurisdição eleitoral, eu tenho muita cautela com isso. Eu procuro ter muita cautela com isso. E eu acho que, hoje, as ações eleitorais, as representações eleitorais, elas precisam ser olhadas com muita cautela, porque a justiça eleitoral pode estar sendo usada como instrumento de brigas políticas. E eu acho que, eu exercendo a jurisdição, eu acho que eu transpareço essa minha preocupação sempre que eu analiso os processos. Pelo menos é o meu viés, é a minha preocupação, justamente porque eu enxergo a nossa sociedade com essas características que eu acabei de colocar. Então, eu gostaria aqui de propor isso, né? Um pensamento um pouco mais preocupado com a qualificação do nosso corpo eleitoral no que tange ao desenvolvimento, né, da consciência social e política, que eu acho que essa é a chave, né? Eu me recordo até que uma vez, agora eu me penitencio porque eu não guardo essas informações normalmente, né? Mas, se eu não me engano, se alguém conhecer essa pesquisa, por favor, me diga. Parece que foi na Alemanha que fizeram uma vez uma pesquisa. Por quê? Porque um candidato iria ganhar a eleição folgadamente e acabou ganhando por uma diferença pequena. E algum instituto lá foi fazer uma pesquisa para saber o porquê dessa mudança rápida do eleitorado. A resposta foi a seguinte, pelo menos foi o que eu li. Parte dos eleitores da situação votaram na oposição para quebrar a legitimidade do eleito, para que ele não entrasse achando que tinha uma carta branca. Me parece que esse corpo eleitoral ele tem um preparo muito grande para ter um processo eleitoral com grande liberdade. Não é verdade? Então, eu acho que nós precisamos também pensar no nosso corpo eleitoral. Não é tratá-lo como se fosse alguém que precisasse de tutela, porque eu estou falando em todos os segmentos sociais, em todas as categorias profissionais. Eu estou falando em desenvolvimento, ações para desenvolvimento da consciência social e política, o engajamento de todos, né? Com a legitimidade do pleito, com a transparência do pleito, um fiscalizando o outro. Porque quem é o grande filtro ético e moral da eleição? É o eleitor. É ele que vai apertar lá o botão e vai eleger o candidato. Então, a minha proposta é essa. Afinal, depois de ouvir todos, eu pedi para falar por último, porque o juiz sempre fala por último, né? E eu estou acostumado a fazer dessa forma. Né? Então, a minha proposta é essa. Lógico que nós temos que continuar debatendo, né? A internet traz essa discussão, a possibilidade de fiscalização, a eficácia da fiscalização, o grau de liberdade que nós podemos dar ou não para as pessoas. Será que é razoável limitar a liberdade? Mas, acima de tudo e antes de tudo, eu acho que nós temos que nos preocupar com a nossa população, sabe? Ações para desenvolver, para mostrar a importância da consciência social e política, para que um fiscalize o outro, para que a fiscalização, que os atores do processo eleitoral sejam
fiscalizado pelos próprios atores do processo eleitoral, mas com vistas à legitimidade do pleito, e não para atender interesses políticos localizados. Era essa a mensagem que eu tinha. Desculpem, eu procurei aqui, eu falei que eu ia dar uma viajada, mas eu acho que era essa a mensagem que eu tinha aqui. E eu pensei de início e foi reforçada por tudo que eu ouvi durante o tempo que estive presente. E, mais uma vez, muito obrigado pelo gentil convite e pela gentil cessão do espaço aqui para a Justiça Eleitoral. Deixa eu só fazer mais uma colocação final. Eu estou acostumado, né? A Justiça Eleitoral, a atividade jurisdicional como um todo, ela é objeto de muitas críticas. Uma delas é o ativismo judicial, né, que foi tocado aqui. E isso tem me preocupado muito, não só na esfera eleitoral, na jurisdição comum também. Porque nós enxergamos, existe hoje um trabalho muito grande, né, de se desenvolver instrumentos processuais que procurem dar uma maior simetria à atividade jurisdicional, para que haja um ganho de segurança jurídica. E eu digo o seguinte, olha, por tudo que eu já vi, tudo que eu li, tudo que eu pude observar, o ativismo judicial, se não mudar a Constituição, ele não vai deixar de existir. O ativismo judicial não é nem bom nem ruim, pode haver exageros em alguns lugares, mas ele é uma realidade constitucional. Hoje, o juiz, quando julga, ao contrário do que ocorreu até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial, quando a Constituição era só uma carta de intenções, uma carta política, e a atividade legislativa não tinha controle de constitucionalidade praticamente, o que levou às tragédias do Holocausto, por exemplo. Depois daquela época, o constitucionalismo moderno ele inverteu essa lógica. Hoje, o judiciário recebeu uma competência jurisdicional e uma competência interpretativa que ele nunca teve. E não é que ele pode, ele deve. A nossa Constituição ela é normativa, os princípios são normativos, e quando ele decide o caso concreto, ele é obrigado a fazer isso, e dentro de uma Constituição redigida a partir de conceitos jurídicos indeterminados, em que ele é obrigado a dar conteúdo. O que acontece? O grau de projeção subjetiva do juiz na decisão aumentou substancialmente. E é por isso que hoje se buscam instrumentos para que haja uma maior simetria. Mas é natural que isso ocorra. E o juiz também tem a garantia constitucional da sua independência. Então, será que até que ponto esses controles processuais são legítimos em face da nossa Constituição, garantindo ao juiz a sua independência? É lógico que a gente tem que fazer uma ponderação de valores constitucionais aí para ver quais são os limites. Mas esse ativismo é uma consequência natural da nossa quadratura constitucional. Então, sem mudar a Constituição, sem mudar a nossa quadratura, dificilmente nós vamos chegar a um equilíbrio muito grande nessa simetria. Não estou dando uma desculpa, estou fazendo uma leitura objetiva daquilo que eu vejo. E é por isso que existe, né, realmente uma grande assimetria, às vezes, na jurisprudência e, lógico, e críticas, principalmente à jurisprudência eleitoral, que tem uma característica a mais, né, que é a composição, né, rotativa, que às vezes alguém comentou aqui, no meio da eleição, muda a composição por algum motivo, muda a jurisprudência, que por vezes já era apertada naquela corte. Muito obrigado pelo espaço, agradeço muito, foi um prazer enorme ouvir tantos profissionais preparados, tenho certeza, aprendi bastante hoje. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez, desembargador Valdir Novo Campos. É uma honra enorme poder fazer essa ponte entre a academia e a justiça eleitoral. Venho estudando direito eleitoral há uma década e, como eu não advogo na área eleitoral, a minha fonte específica é justamente a atuação da justiça eleitoral. Então, estar nessa ponte me traz muita alegria e sempre terá espaço à justiça eleitoral. Aliás, as suas decisões elas se transformaram no nosso objeto de estudo. Então, de fato, mostra essa relação íntima entre a atuação
e a academia. Eu acho bem indispensável. Já havia aprendido com o desembargador Valdir Noivo Campos outras vezes, em especial lá no Fórum de Liberdade de Expressão, falando a respeito de alguns temas correlatos aqui. E hoje, novamente, foi um prazer aprender com o desembargador e com todos os demais colegas de hoje, como o colega Diogo ali do lado e todos os outros colegas que antecederam. Foi um prazer enorme estar nesse momento aqui, além de agradecer a todos que fizeram esse evento hoje, todos que assistiram, participaram desse evento. Eu queria agradecer também a todos que colaboraram com a pesquisa. Uma pesquisa longa, foram 2 anos de pesquisa. Então, nós tivemos aí uma equipe que foi se transformando, mas começando pelo professor Oscar Vilhena, a professora Adriana Ancona, que esteve aqui hoje também, e que sempre apoiaram essa pesquisa, passando pela Mônica, que conduziu o GEP, depois o Alexandre, que passou a conduzir o GEP, e deu essa oportunidade, porque o GEP ele tem o olhar para a tecnologia, e o direito eleitoral apareceu ali, e, no fim, acabou virando um braço, né, uma pesquisa a respeito disso e trazendo posições a respeito do tema, que eu acho tão importante. Ao Vitor, que, ao meu lado, nós trabalhamos, estava lembrando até hoje na vinda aqui, quantos finais de semana o Vitor passou uma temporada fora do país, e aí a gente organizava reuniões aos domingos, todos eles. Enfim, e agora a gente encerra aqui. Além do Vitor, toda a equipe que trabalhou junto, como eu já havia mencionado, o João Pedro, nosso estagiário, e nós tivemos outros pesquisadores, como o Ramon, o Carlos e o Nicolai, que também colaboraram muito para o desenvolvimento dessa pesquisa. Nada é feito por uma pessoa só, então, se tem um momento bom para agradecer, é agora, desse momento que acabou, e em especial, poder fechar assim, com tantas provocações, tantas perguntas, e um cuidado tão especial a essa figura que, me parece, que é a figura que deve ser tomada muito mais a atenção de todos nós, que é o eleitor, é o cidadão, e, por último, a democracia de uma maneira geral. Então, muito obrigado a todos, mais uma vez, obrigado à mesa, e espero que possamos nos encontrar outras vezes falando desse tema, e quero ver cada vez mais as pesquisas avançando nesse tema. Isso aí, muito obrigado. Evento encerrado, então. Obrigado.